Então, é Natal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os alimentos que são consumidos nesta época, diferente do que nós consumimos ao longo do ano, e também os pratos típicos da ceia de Natal. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as características desses pratos e quais os cuidados que você deve ter tendo doença renal crônica. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aproveita que você está aqui e já compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que também tem as mesmas dúvidas que você e já está preocupado com o que vai consumir na ceia de Natal. A ceia típica de Natal é uma tradição que muitas famílias seguem nas festas de final de ano. Os pratos da ceia de Natal podem variar conforme a família. Cada família tem o seu ritual e seu prato típico, mas também tem aqueles pratos clássicos e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre eles. Vamos começar falando do Chester. O Chester é uma ave nobre com carne macia e muito suculenta e de um excelente valor nutricional. Sua fonte principal é proteína, mas também tem um pouquinho de gordura. Porém, o problema que nós encontramos é que a maioria dos Chesters comercializados nessa época são temperados e tem inúmeros aditivos colocados pela indústria. E dessa forma, o teor de sódio fica elevadíssimo, com presença na grande maioria de glutamato monossódico e também aditivos à base de fósforo, de potássio e açúcar. Então, se você tem doença renal crônica, é importante que você saiba que esta carne vai estar cheia realmente de aditivos. Qual seria o cenário ideal? Você conseguir comprar um Chester e temperá-lo. Se isso não for possível, porque muitas vezes não é você que vai preparar a sua ceia, você vai na casa de alguém, enfim, e vai consumir um Chester que já está temperado e que a pessoa comprou pronto, por exemplo, a minha sugestão é que você cuide na quantidade. Se você está em tratamento conservador, naturalmente você já controla seu consumo de proteínas. Se você está em diálise, você come proteína com um pouquinho mais de liberdade, sim. Só vamos cuidar com os excessos nesse caso, para que seus níveis de potássio e fósforo não aumentem e também não te provoquem muita sede. Se você é transplantado, você pode consumir também da mesma forma, mas vamos cuidar com os excessos para não ter um excesso ali no consumo de sódio. E até porque a ceia de Natal é composta por inúmeros pratos, então você pode pegar um pouquinho de cada um, então cuidado para não pegar excesso de Chester. E essas informações que eu te falei sobre o Chester vale também para o peru. Todas essas aves comercializadas neste período têm esse tipo de aditivo. Dá uma olhadinha na lista de ingredientes e no rótulo, caso você esteja aí passando no supermercado, veja a concentração de sódio elevada que tem e como realmente tem a presença de aditivos, como eu mencionei para vocês. E eu vou colocar aqui a lista de ingredientes até para vocês terem noção como realmente tem muitos aditivos. Então, essas aves realmente comercializadas nesta época do ano, industrializadas, são alimentos ultraprocessados, pois tem inúmeros aditivos. Mas, como eu já falei, você não está proibido de consumir, só cuide para não comer em excesso. Vamos falar agora de um prato que é amado por muitas pessoas e odiado por outras, o arroz à grega. O arroz à grega nada mais é do que um arroz branco tradicional que foi acrescido ali de outros alimentos, né? Então ele pode ter, conforme a receita de cada pessoa, mas é comum ter cenoura ralada, por exemplo, pimentões vermelho, amarelo, milho verde, ervilha, cheiro verde e uva passa. O arroz, basicamente, é fonte de carboidrato. Tem um pouquinho de proteína também, mas principalmente carboidrato. E ao ser acrescido desses outros alimentos, ele fica até com valor nutricional mais completo. Se você está em tratamento conservador, você pode consumir com mais liberdade, especialmente pelo arroz ser fonte de carboidrato e ter um teor mais baixo em proteína. O único cuidado que a gente deve ter, caso você esteja com os níveis limítrofes ou acima de potássio, cuidado com o exagero, porque especialmente a uva passa tem bastante potássio. Então, cuidado para não exagerar na dose. Se você está em diálise,
também pode consumir com mais liberdade e o mesmo cuidado do tratamento conservador, caso esteja com o nível de potássio um pouquinho mais alto, cuidar com os excessos, porque especialmente se aquele arroz tem bastante uva passa, ele vai ter uma concentração maior de potássio. E no transplante também pode ser consumido com mais liberdade, né? Na grande maioria das vezes não precisamos nos preocupar com potássio e com fósforo, então você pode comer tranquilamente. Agora é a vez do famoso salpicão. O salpicão é um prato típico brasileiro que mistura ingredientes crus e cozidos em uma só receita. As receitas variam muito de pessoa para pessoa, de família para família, mas ingredientes comuns dessa preparação são maionese, cenoura, batatas, pimentões, carne de frango ou peru, salsão e pimenta. Algumas pessoas também colocam frutas junto, como abacaxi ou maçã verde. O salpicão, por ter essa variedade de alimentos, tem uma variedade de nutrientes também. Ali você vai encontrar fibras, vitaminas, minerais, enfim, é um prato bem completo. Ele vai ser uma mistura de um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura. Então, ele é uma mescla, ele tem um pouquinho de cada nutriente. Ele pode apresentar um pouquinho mais de sódio, caso a pessoa utilize a carne processada, né? Mas, se você não comer exagero, também não vejo problema nenhum em consumir. Muitas famílias também têm o hábito de consumir lasanha na ceia de Natal. E a minha é uma delas, nós adoramos lasanha. A lasanha é um prato típico italiano, composto, massa na grande maioria das vezes, feita com trigo. Então é aquela massa fina com o recheio que você escolher. E é o recheio que vai fazer total diferença na composição aí dessa lasanha. Primeira coisa, jamais compre aquelas lasanhas prontas. Faça sua própria lasanha. Então, se você for fazer aquela lasanha tradicional de trigo, tem muitas pessoas que fazem uma lasanha, por exemplo, de carne moída. Outras pessoas já fazem a lasanha com presunto, por exemplo, que não é tão interessante assim. Outras famílias gostam de fazer com frango desfiado ou somente de queijo. Então, se for uma lasanha só de carne moída ou de frango, por exemplo, se você temperar aquela carne, aquele frango, não adicionar muito sódio ali, a sua lasanha com certeza vai ficar muito mais saudável e com menor teor de sódio. Se você optar por algum tipo de embutido dentro da lasanha, com certeza vai aumentar especialmente o teor de sódio dessa lasanha. Quando for somente de queijo, também vai ter um teor de sódio um pouquinho mais alto, porque a grande maioria dos queijos tem um pouquinho mais de sódio, mas não vai chegar ao teor de sódio quando é comparado com os somente embutidos, por exemplo. Vai ser um prato com a presença de carboidratos vindo da massa do trigo, com a presença da proteína vinda do recheio. Também é colocado bastante queijo em qualquer tipo de recheio, quando é feito com carne moída ou quando feito com frango, também tem a presença do queijo ali. Então vai ter um teor mais alto de fósforo especialmente. Então, se você está com os níveis de fósforo no limite, cuidado com o tamanho do pedaço da lasanha. Se você faz diálise, tome o quelante quando consumir a lasanha, porque ela realmente vai ter um teor de fósforo mais elevado. E assim como os outros alimentos, você pode consumir, só cuide para não ter excessos e exagero ali. Você pode também variar a sua receita e deixá-la ainda mais saudável, tirando aquela massa com trigo e colocando berinjela no lugar. Eu adoro fazer essa receita, fica uma delícia com carne moída em especial. Então eu corto uma fatia bem fininha, muitas vezes eu ralo assim para ela ficar bem fininha mesmo de berinjela e fica simplesmente deliciosa. Lembrando que além do fósforo que eu comentei, a lasanha também vai conter potássio, pois ela pode ter molho de tomate e também o queijo, os lácteos concentram potássio. Então ela também vai ter um pouquinho de potássio ali, mais um motivo para você ficar de olho na quantidade. E agora vamos para os doces, começando com a famosa rabanada. Rabanada, também conhecida como fatia dourada, é feito com fatias de pães molhadas ao leite, vinho, calda de açúcar, algumas pessoas fazem com leite condensado, também é passada no ovo e pode ser frita ou assada. Nessa composição, nós somamos especialmente carboidratos, açúcar. Então, o pão é fonte principal de carboidrato e o açúcar que você for utilizar, né, junto ali com o pão, também vai ser fonte pura de carboidrato.
Se você fizer a rabanada assada, vai ser mais interessante, porque ela não vai ter tanta gordura junto. E se você fizer ela frita, aí além do carboidrato, vai ter um teor bem elevado de gorduras que não são tão interessantes assim para a nossa saúde. Então, pode ser consumido na doença renal crônica, mas nós temos que lembrar no tratamento conservador que ela não vai ter tanta proteína, mas tem bastante açúcar ali, enfim, cuidado especial para quem tem diabetes, triglicerídeos elevados, ácido úrico elevado. Em diálise, lembrar também que ela pode provocar mais sede por ser bem docinha. E no transplante, cuidado especialmente ali com essa questão da glicemia e dos triglicerídeos. Mas, de novo, não é proibido, especialmente se você souber consumir e não ter exageros no consumo. E para finalizar, vamos falar do tradicional panetone e também do chocotone. A massa do panetone ou do chocotone é uma massa de bolo tradicional, mas neste bolo é acrescentado também essência ou rum. O problema é que a grande maioria dos panetones e dos chocotones comercializados são industrializados. Então, aqueles panetones ou chocotones feitos pelas grandes indústrias são alimentos ultraprocessados cheios de aditivos. Então, se for possível para você comprar de um produtor local da sua cidade, que seja mais artesanal, sempre vai ser mais interessante para você. O chocotone, ele tem a presença do chocolate. No chocolate nós temos um pouquinho de proteína, por ser derivado do leite, temos potássio e fósforo presentes. Então fique de olho se você estiver com os níveis no limite. E a grande diferença do chocotone para o panetone é que o panetone, no lugar de chocolate, vai ter frutas desidratadas cristalizadas. Essas frutas são bem ricas em açúcar também, mas também tem bastante potássio. Então, de novo, se seus níveis estão elevados, cuidado para não ficar consumindo todo dia. Às vezes você ganha um panetone e fica ali, come 2, 3 fatias por dia, pode aumentar os seus níveis de potássio. E agora, para finalizar, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. O equilíbrio é a chave do sucesso, a quantidade que vai fazer total diferença. Não vá com muita fome para sua ceia de Natal, para você não querer comer tudo em excesso. E uma outra coisa importantíssima que você tem que levar em consideração, que é o que mais vai impactar na sua saúde, o que realmente importa não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que você come entre o Ano Novo e o Natal, que é a grande parte do seu tempo. Consumos pontuais, esporádicos, não tem problema, desde que você não exagere na quantidade. Eu espero que você tenha um Natal lindo com a sua família, repleto de luz, amor e união. E espero também que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha para saber que você gostou. Se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, é muito importante para mim. E ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos.